Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, professora de gerontologia, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui nesse momento para conversar com você sobre mais um assunto relacionado à longevidade humana, relacionado também às relações de cuidado, que hoje será especificamente tema da nossa live. E sempre com muita alegria por aqui. Hoje o tema da nossa live será um tema bem especial. Nós vamos conversar sobre comunicação não violenta, o cuidar e o pedir apoio. A proposta da live de hoje faz parte de um projeto que eu e a Gorete colocamos em prática, estamos executando aqui junto com vocês e que surgiu das demandas das nossas cuidadoras, dos nossos cuidadores que acompanham o trabalho nas redes sociais. E a gente vai falar mais um pouco sobre esse projeto. Eu vou convidar a Gorete, que a Gorete já está aqui. A gente vai apresentar mais uma vez esse projeto para vocês e vamos falar também por que surgiu o tema da live de hoje, tá bom? Antes de convidar a Gorete, quero dar uma boa noite a todos que estão presentes. Deixa uma boa noite de vocês, tá bom? Fernando, Lília Leal, gratidão pela presença de vocês. Deixa uma boa noite de vocês. Convidem também outras pessoas para estarem conosco nessa live, tá bom? Prontinho, já convidando a Gorete para estar conosco. Boa noite, Pessotti Cômora. Seja Sandra, boa noite, Sandra. Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Boa noite, querida. Tudo bem, Ju? Tudo bem, muita alegria estar aqui com você mais uma vez. Hoje sim, realmente, dando o nosso primeiro passo para o nosso projeto, né, Gorete? Exatamente. Pronto, eu acho que agora voltou. Eu coloquei aqui no 4G, porque eu acho que eu estava com um Tá. probleminha aqui no meu. Mas vamos lá. Então tá, Ju. Bom, boa noite a todos, né? E uma alegria imensa, como sempre, de nós estarmos juntas nesse projeto tão bonito sobre o envelhecimento, que nada mais é do que nós estarmos procurando contribuir com o outro e conosco também, né, Ju? Porque todos nós estamos nesse processo. Então, o quanto é importante a gente olhar para esse envelhecer, muito embora a gente passe muitas vezes uma vida inteira fugindo disso. E a gente já comentou isso na live anterior. Hoje, inclusive, dei uma olhada na live e até dei umas risadas, porque, Ju, eu tô meio desconectada, tá faltando ou não? Para mim tá travando um pouquinho, Gorete. Aparentemente Então, é eu a acho sua que eu vou botar internet, no mas teu quadro de internet, estava tentando fazer no Wi-Fi, mas eu vou trocar também. Eu vou trocar também, me dá um minutinho. Lília Leal colocando aqui que sempre teve medo de envelhecer. É um sentimento muito comum, né, Lília Leal? A gente vem conversando muito sobre esse assunto, né? Desmistificando algumas Oi, Ju. questões. Oi, Vamos ver se Gorete. melhorou. Vamos ver se está melhor agora. Acho que está melhor. Tá. Então, Tá tudo bem assim, ó, uma coisa. vendo? Oi? Estou perguntando à galera que está assistindo a gente se está tudo bem, se a minha conexão está legal, se a da Gorete está legal também. Tá. É até bem legal a gente começar a nossa live falando sobre o que a gente não tem controle. A Sim, internet é algo que a gente não tem controle. Então, por mais que a gente se esforce, que a gente prepare uma live, que a gente venha com todo o carinho, daqui a pouco a live cai, a internet nos deixa meio na mão. Então, a gente precisa abraçar essa nossa humanidade e trabalhar com aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né, Ju? verdade, Gorete. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, né? Eu confesso para você que há uns 2 anos atrás, se isso acontecesse, esses problemas de conexão, eu ficava assim, extremamente ansiosa, nervosa, né? Preocupada. Ai, mas as pessoas vão imaginar que eu não me planejei, vão imaginar que eu não testei a internet. Aí eu criar, né? Aquelas várias ideias aí.
Mas hoje eu sou muito tranquila. Hoje eu entendi que se eu estou preparada, se eu me comprometi para fazer o meu melhor, e se por alguma questão, né, não deu certo, aconteceu algum empecilho, tem que aceitar esse é o fluxo da vida, né? Isso É bem assim. Essa foi uma das benesses até que a gente aprendeu meio na marra, mas todos nós fomos aprendendo com essa pandemia em que o mundo da conexão, o mundo online entrou de uma forma e que coisa boa entrou e conseguiu nos manter conectados, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com essa impermanência que eu te confesso que também no início eu surtava, literalmente, era muito engraçado. E aí eu comecei a criar as mais diversas estratégias, entrar mais cedo e tentar checar tudo, e ainda assim, muitas vezes foge ao nosso controle. Então, a gente já começa descontraindo dessa forma, que tipo, eu gosto muito de pensar, o que está dentro do nosso controle, a gente consegue. O que não está, a gente abraça e seguimos, né, querida? Então, assim, lembrando para todo mundo que está entrando, todo mundo é novo, e já agradecendo a presença e o tempo que cada um está dedicando para estar com a gente aqui, porque a gente sabe que hoje, nesse universo de lives, agora mesmo, eu tenho várias amigas que estão concomitantes aqui conosco, ali, nossas parceiras de LinkedIn, todas em lives também. Então, de alguma forma, se não for agora, em algum momento, né, alguém vai se sentir chamado a assistir a nossa live e a gente agradece esse tempo que é dedicado para nós. Então, falando um pouquinho do nosso projeto, que é um projeto que está trazendo, acho que uma alegria recíproca para mim e para ti, que vem com esse envelhecer, a nossa ideia, antes de mais nada, é trazer para vocês o que vocês nos pedem. Então, a gente, mais do que eu trazer conteúdo de comunicação não violenta, embora eu vá trazer, porque a comunicação não violenta ela vai entrar, como a Ju colocou, com uma estratégia, e é uma estratégia muito poderosa, para a gente tentar qualificar mais tanto a relação com si mesma, como as nossas relações pessoais, as nossas relações profissionais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar, então, trazer coisas novas e coisas que a gente já conversou na última live, mas sempre trazendo aquilo que é pedido para nós. Então, essa semana foi muito legal, porque a Ju, para a gente bolar o nosso tema, ela separou alguns comentários bem legais de algumas pessoas nas lives, porque a Lu, diferente de mim, que ainda estou assim, num momento ainda muito novo, em momento de transição de carreira, a Ju já tem quantas lives, Ju? Torete, 500 e alguma coisa. Nossa, Alguma coisa, acho imagina só. que live. Então, olha o quanto eu vou aprender com a Ju. Então, a Ju já está aqui toda semana entregando com muita presença, muito material, né, maravilhoso. E eu, no caso, já sou mais novata. Mas a Ju, então, me passou esse material e todos eles eram recorrentes na questão da necessidade, assim, de aprender a pedir apoio, mas basicamente num sentimento recorrente de todos aqueles cuidadores de exaustão, de cansaço, né? E, ao mesmo tempo, aquela revelação de que não tem parceria, não tem apoio, não tem consideração, não tem valorização. E aí eu fiquei muito sensibilizada, mas não surpresa com todos aqueles relatos. Por quê? Eu já compartilhei aqui na primeira live, e eu acho isso muito legal, que eu já vivenciei de uma maneira muito intensa essa condição de cuidadora da minha mãe idosa, e eu vivenciei a experiência de aprender a pedir apoio, porque também para mim foi fundamental e é algo que eu vou compartilhar na sequência. Por isso, hoje, o tema da nossa live, ele é muito voltado aos cuidadores, né? Então, assim, aquelas pessoas que cuidam dos idosos. E para a gente começar, e aí, Ju, tu vai me interrompendo, porque eu sou, assim, por natureza, bem comunicativa, e eu quero, assim, eu já vi que na última live eu falei assim, eu fui muito rápida, eu quero trazer, assim, a CNV um pouco mais lenta, a fim de que a gente
possa também trabalhar assim, e conversando, ao mesmo tempo a gente ir sentindo, né, como isso vai chegando nos outros. Então, para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, a gente vai ter que revisitar aquelas premissas que vão permear praticamente todas as nossas lives, que são duas: o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. A gente até brinca no LinkedIn, que parece que a gente está batendo no mesmo martelo, mas não tem como a gente começar a conversar, e aí a gente pode até estender um pouco mais, não só como cuidadora, mas como na nossa vida pessoal, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, sem passar por esse processo de autoconhecimento. Isso vai ser fundamental, por quê? Porque eu, como cuidadora, para eu conseguir pedir apoio, para eu exercitar na sequência os pilares que a comunicação não violenta me oferece, eu preciso saber como eu estou, como aquilo tudo chega em mim, como eu estou me sentindo. Essa educação do sentir que a grande maioria de nós não teve. Eu não sei vocês, mas a grande maioria de nós não aprendeu a se olhar, a fazer escaneamento corporal, a reconhecer os seus sentimentos. Isso é tão real que, se a gente fizer uma pergunta que é tão básica, e se a gente observar, ela permeia o início de qualquer relação interpessoal em qualquer língua do mundo, que é: oi, tá tudo bem com você? É ou não é? É uma pergunta básica, é uma pergunta naturalmente já de conexão. A gente nem sabe como a gente está. A gente praticamente, eu estou bem, eu estou mal. Então, assim, nós nem temos um vocabulário de sentimentos. Por aí a gente já poderia, assim, esmiuçar um pouco mais o quanto a gente precisa aprender a reconhecer esses nossos sentimentos. Além da permissão para sentir, além de que a primeira dica que eu começo a trazer aqui, que é um primeiro exercício, é uma primeira vivência que é necessária, que é nós aprendermos a fazer check-ins diários. O que significa isso? Em algum momento, 2 ou 3 vezes ao dia, eu vou precisar olhar, não é muito tempo, gente, 2 ou 3 minutos e perguntar assim para mim: como eu estou me sentindo? Isso é tão importante, por quê? Porque tu vai passar a te tornar um observador de ti mesmo. E isso vai ser fundamental, primeiro, para te não chegar naquele processo de exaustão, naquele processo de doença, de adoecimento físico, adoecimento emocional, que não fazer essa checagem vai te proporcionar. Então, assim, essa checagem, e aconteceu isso comigo, eu não tinha esse hábito, que eu comecei a adotar na minha vida, de em alguns momentos do dia começar a perguntar como eu estou me sentindo, aquilo vai te trazendo já mais consciência, né, de como tu está te sentindo, e isso é um grande despertador para saber se a nossa vida está indo bem ou não está indo bem. Por que isso? Por quê? Se eu estou me sentindo leve, tranquila, feliz, o que significa? Significa que aquilo que é importante para mim, que as coisas importantes na minha vida estão sendo cuidadas. Se eu estou chateada, se eu estou cansada, se eu estou exausta, se eu estou com raiva, significa sinal vermelho. Só um pouquinho. O que está acontecendo? Já é um sinalzinho. É o que a gente chama na comunicação não violenta, já é um despertador. E esse despertador, quem nos dá? O nosso corpo. O nosso corpo físico, ele é o maior aliado. Ele vai dando sinais e a gente vai emboletando ele com medicação e a gente vai anestesiando o nosso corpo quando ele é o nosso maior aliado. E muitas vezes, Gorete, eu percebo que
as pessoas não têm consciência, né, dessas sensações e é apenas quando tem contato, né, com algum tipo de trabalho como o nosso, que elas percebem o quanto que estão estressadas e o quanto que o corpo já está gritando, né? Já E está um gritando. dos depoimentos que eu encaminhei para você, que eu gostaria até de já ler esse depoimento no momento, para quem entrou aqui agora e não entende essa vivência dos cuidadores, perceba o quanto que é difícil, quanto que é desafiante lidar com determinações sem auxílio, sem instrumentos, né? E daí a nossa proposta, esse projeto de trazer a discussão de CNV, trazer essa ferramenta para realmente melhorar e ajudar essas cuidadoras a lidarem com essas relações de cuidado. Teve um dos depoimentos, Goré, eu não vou falar o nome, né, da cuidadora, Uhum. mas ela falou assim para gente. Foi uma das lives, eu falava assim, de estresse, né, de esgotamento mental, e aí ela falou assim, nossa, você falou muitos sintomas que eu estou sentindo. Dor de cabeça, dores musculares, até o rosto fica dolorido, problemas digestivos, não consigo dormir, por conta da agitação noturna, um pouco acorda, que a mãe se mexe o tempo inteiro. E ele adicionou um comentário falando assim, ó, pior que os filhos não aceitam ajuda, né? E não conseguem lidar com a questão que está acontecendo com a mãe. Ou seja, muitas vezes as cuidadoras já estão somatizando, o esgotamento já não está Uhum. mental, já vem para o esgotamento físico, e às vezes sequer elas percebem que estão nesse estágio, né? Que é um estágio Exatamente. complicado. Então, é muito importante, por isso é que é tão importante que a gente passe a criar um hábito, porque isso é um hábito, exige disciplina, exige habitualidade, a fim de que a gente possa não deixar que aconteça esse estado de exaustão e, ao mesmo tempo, a gente já vá tomando conhecimento e já vá conseguindo pensar nas escolhas possíveis que, na sequência, a gente vai conversar, que são os caminhos da autenticidade e da empatia, que principalmente da autenticidade, que é quando eu vou falar sobre mim, eu vou precisar falar sobre mim. Como é falar sobre a Gorete cuidadora? Eu preciso saber como a Gorete está se sentindo. E para isso eu vou precisar, né, me tornar essa observadora e mais, eu vou precisar acessar. A gente até pode combinar depois de colocar no teu Instagram para facilitar dois links de listas que vão ser bem legais para quem topar esse desafio, que é o link da lista dos sentimentos e é o link da lista das necessidades. Porque é muito importante que a gente também tenha clareza para que, na sequência, a gente possa comunicar para o outro. Sim. Porque o que a gente fala, Agora, Ju? é só fazer uma observação, porque Fernando é um cuidador, né, homem, que está conosco. Sim, Ju, coloca no masculino é também. isso. Eu queria te pedir licença para continuar utilizando o feminino, por quê? Vou te explicar. Porque pelo menos 95% dos cuidadores são do sexo feminino. Então, nós, no campo da gerontologia, utilizamos muito cuidadoras, porque o universo maior é de mulheres. Né? Como elas dominam esse universo, nós utilizamos, então, o feminino, né? Mas nesse feminino contemplando também a todos, tá bom? Só uma explicação para você, mas sabemos que existem cuidadores homens também. E fico muito orgulhosa de saber que tem um cuidador homem que, inclusive, está aqui estudando, né? Se capacitando, buscando informações para se tornar um cuidador cada vez melhor, tá bom? Que coisa boa. Eu também, Fernando, muito feliz com a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Te considero aí abraçado. Eu não sei se tu é um cuidador familiar ou se tu é um cuidador profissional, no caso, até coloca aí para nós, mas te sinta aí abraçado e incluído por mim e pela Ju, tá bom, querido? Mas então vai ser muito importante, então, voltando um pouquinho para não me tornar repetitiva, acessar essa lista a fim de que a gente possa reconhecer quais são os nossos sentimentos. Por que isso é muito importante? Porque quando está tudo bem, como eu disse, quando os nossos sentimentos são ditos positivos, eu estou tranquila, eu estou leve, significa que eu estou, a Luciana fez essa pergunta, significa que eu estou cuidando das coisas importantes para mim. Ao contrário, quando eu já estou me sentindo cansada, já estou me sentindo chateada, estou me sentindo irritada, muitas vezes com raiva,
significa um sinal de alerta. Aí eu já posso criar estratégias e pensar nesses caminhos que a comunicação não violenta me dá, que o primeiro deles, que a gente vai conversar um pouco hoje, é esse caminho, então, da autenticidade. O que é autenticidade para quem está chegando aqui, que é muito diferente do familiar filho de uma mãe querido, mas que rico filho, diria minha mãe, hein, Fernando? Minha mãe dizia, eu tenho um rico filho. Eu acho que tu é um rico filho. Rico de amorosidade, porque um cuidador nada mais tem do que amor. É um exercício de amor, né, Ju? Então, um abraço bem grande aí para ti, Fernando. Mas então, o que é esse exercitar a autenticidade dentro da comunicação não violenta? É justamente eu me tornar um observador de mim mesmo e poder levar para o outro sobre mim. Qual é a diferença da autenticidade para o sincericídio? O sincericídio, eu até posso achar que eu estou falando a verdade, mas eu estou trabalhando na linguagem da culpa e na linguagem do julgamento. Essa linguagem da culpa e essa linguagem do julgamento foi a linguagem que nos foi passada. É a linguagem que nós aprendemos, ou seja, eu digo que eu estou cansada porque tu não me ajuda. Na verdade, o outro ele é apenas um gatilho para despertar aquele meu sentimento. Eu estou cansada porque apoio, porque consideração, porque valorização, parceria são muito importantes para mim. Então, essa separação ela é muito importante, por quê? Porque significa que eu sou responsável pelo meu estado emocional. Significa que aquele meu irmão, ele pode até não estar me ajudando e pode ser o gatilho. Mas se ele não me atende, a gente vai ver na sequência, eu vou ter que procurar outro tipo de apoio. Então, esse autoconhecimento, ele vem muito, mas muito abraçado pela autorresponsabilidade. Ou seja, isso é muito libertador, porque significa que eu sou responsável por aquele meu sentimento. Isso significa que se aquele meu irmão não quer me ajudar, eu posso buscar outras estratégias que não o meu irmão, para me dar aquele apoio e aquela parceria. Porque dentro da comunicação não violenta existe uma diferença entre necessidade e estratégia. Necessidade é aquilo que é importante para mim. Então, o apoio, a parceria, a consideração, elas são muito importantes. São necessidades humanas universais. Agora, estratégia é quem vai cuidar daquele apoio. Quem vai me dar aquele apoio. Quem vai me dar aquela consideração. Nem sempre a gente vai conseguir esse apoio, essa consideração e essa parceria do nosso familiar. E é esse o trabalho que a gente vai percorrer, que a comunicação não violenta percorre. Primeiro... Gorete, é muito interessante sobre essa questão do sincericídio, né? Muito. Eu percebo determinados comportamentos, né? Atitudes, enfim, das pessoas que vêm muito impulsionadas de falta de apoio, né, de abandono dos familiares, etc. E aí, muitas vezes, a postura acaba sendo uma postura acusatória, como você falou, e essa postura vai afastando cada vez mais os outros familiares, né? E aí, quando eu tento abordar esse cuidador, né, para falar a importância de ter uma comunicação mais adequada, às vezes o cuidador até fica irritado, né? Não, mas como eu vou falar de uma forma diferente? Ele é assim, ele é assado, e aí vem os dedos, né? Para apontar ali no rosto do outro. E a gente precisa entender que sempre existem, por isso que a Gorete está nesse projeto aqui com a gente, necessidades também do outro, né? Que muitas vezes também foram expressas, né? Exato. Existem situações que, sim, podem fazer com que o outro tenha determinadas atitudes, ou que se ausente, ou que seja omisso, e que a gente só vai conseguir entender, compartilhar, discutir, chegar num ponto quando a gente aprende a se comunicar. Então, às vezes, essa comunicação adequada não vai partir do outro, vai partir primeiro de você, e você vai aprender, e à medida que você aprende, você vai também compartilhar com o outro. E as coisas podem mudar daí, né, Gorete? Gorete teve alguma experiência, eu tive também, ao longo da live a gente vai falar. Mas eu acho que aí é um ponto de partida, né, Gorete? A gente entender que não é de qualquer forma que a gente vai se comunicar, né? Existe uma forma, por mais que estejamos magoados, chateados,
né? A gente vai desenvolver nessas lives uma nova forma de olhar para a nossa situação, não é? Inclusive, eu te agradeço muito, porque, inclusive, isso é o que a comunicação não violenta quer trazer. Que é o quê? O que é a comunicação não violenta? É uma habilidade de linguagem. Ou seja, é uma maneira de comunicar da maneira tradicional a qual todos nós fomos educados. Porque a gente não foi educado nem para falar e nem para escutar. Porque, como eu disse, a gente foi educado para comunicar numa linguagem da culpa e numa linguagem de julgamento. E, efetivamente, essa entra numa onda de reatividade e não alcança. Então, quando a gente ouve esses depoimentos, por que a gente se sente tocada? Porque tu pensa assim, não, mas a gente ouve isso, né? Mas eu já pedi ajuda e não tive. Não adianta. Eu te pergunto assim, como tu pediu ajuda? Tu aprendeu a pedir ajuda? Porque eu fui aprender depois a pedir ajuda. Porque, assim, a maneira como tu comunica esse pedido de ajuda, ele faz total diferença. Isso é o que o Marshall Rosenberg, que foi quem estruturou a comunicação não violenta, observou nos seus estudos clínicos. O impacto da linguagem na qualidade das nossas relações. Linguagem, gente. Linguagem é muito mais que palavras. Linguagem pega também a linguagem não verbal, que ela é extremamente potente. Um olhar, um silêncio, uma testa franzida, dizem muito. Um braço... A gente sabe o quanto essa linguagem não verbal impacta. Então, a nossa ideia é que a gente, ouvindo esses depoimentos, a gente quer tentar, de uma certa forma, trazer uma luz no fim do túnel para esses cuidadores, para tentarem aprender a pedir esse apoio, que efetivamente é uma coisa praticamente indiscutível, que todo aquele que cuida precisa ser cuidado. Isso é elementar, é como tu olhar para o mandamento maior de amor ao próximo e amor a si mesmo. Como eu vou amar ao próximo se eu não amar a mim mesmo? Então, eu sempre digo, tudo começa por nós. Então, por isso é muito importante esse processo de fortalecimento interior, de autoconhecimento e, fundamentalmente, para a gente não deixar passar, de revisitação das crenças que todos nós temos. Eu, por exemplo, tive a crença de ser a filha perfeita durante muito tempo. A filha cuidadora, a filha que dava conta, a filha que tinha que ser forte e que glamorizava a exaustão. Quando eu passei a estudar isso, eu vi que, como diz a Tatiana, eu abri a mala e não era aquilo que eu queria para mim. Para mim, reconhecer a necessidade de apoio, de parceria foi um aprendizado. Eu tive que aprender. E só com a comunicação não violenta que eu consegui exercitar os dois pilares da autenticidade com as minhas irmãs. Depois eu vou compartilhar, porque assim eu tenho 4 irmãos, né? 2 irmãs, sou muito privilegiada, né, na minha família de origem, agradeço muito, né? Sou muito, muito grata. E, ao mesmo tempo, a mãe sempre morou comigo. E a mãe também foi muito saudável até os 89 anos. Quando veio a pandemia, a mãe começou num processo leve de adoecimento. Foi quando eu sempre fui a cuidadora, ela sempre morou comigo, eu comecei a pedir ajuda inicialmente para as minhas irmãs, que são muito parceiras. E em um determinado momento foi algo assim muito tocante para mim e muito especial, porque eu fui muito privilegiada em quando a minha mãe efetivamente adoeceu e eu comecei a estudar a comunicação não violenta. Então, eu consegui alcançar e aprender a pedir apoio já com a comunicação não violenta. Então, para a gente conversar um pouco com essa autenticidade, além dessa checagem interna, de verificar o que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades, que basicamente são essas, que a gente já conversou. Por quê? Porque além da consideração, do apoio,
da parceria, eu também muitas vezes posso querer a valorização, porque às vezes eu nem quero o apoio, mas eu quero ser valorizada. Eu quero ser reconhecida, né, por toda a dedicação que eu tenho com a minha mãe ou com meu pai, enfim. Além de tudo isso, para eu exercitar a minha autenticidade, nós vamos ter que dar hoje uma pincelada nos 4 passos da comunicação não violenta. Quando eu falo nesses 4 passos da comunicação não violenta, pode parecer inicialmente que vai ficar um pouco... Como assim 4 passos? É que a gente precisa entender assim, como é legal, como é importante, como a gente inicia uma conversa, como a gente segue aquela conversa até que a gente chegue no famoso pedido, que é o que a gente quer compartilhar hoje aqui. Inicialmente, quando a gente começa a trabalhar com a comunicação não violenta e estudar, fica um pouco estranho. Porque a gente precisa dar uma treinada, assim, como tu começa, como tu vai indo até chegar no final. Mas eu prometo para vocês que quando vocês começarem a estudar um pouco mais, e vocês vão poder fazer isso comigo em outros momentos, que eu vou também começar agora a fazer alguns cursos gratuitos, que eu vou lançar na rede para começar a trazer mais sementes de CNV para tocar mais corações, isso vai ficar mais fluido. Então, compartilhando para vocês os 4 passos da comunicação não violenta, ou seja, como é legal a gente começar uma conversa como cuidador com um irmão teu. É muito importante que a gente sempre comece com um fato. O que é um fato? Fato é algo concreto, é algo indiscutível, é algo livre dos julgamentos. Então, assim, expressões assim como tu nunca me ajuda, terminou a conversa. Se tu começar assim uma conversa assim, olha, quero ter uma conversa contigo, tu nunca me ajuda, não chega. Portas, né? Uma resistência. Tu fecha a porta, bota tudo na máquina de lavar, mistura tudo e não sai nada. É muito importante que tu, como cuidador, aproveite alguma situação concreta para poder iniciar essa conversa para pedir ajuda. Por exemplo, a tua mãe está num processo agora de adoecimento, está com uma infecção urinária, está requerendo muitos cuidados, tu está muito cansada, está sozinha, tu tem um irmão que literalmente não colabora contigo. Como a gente poderia começar essa conversa para pedir apoio para esse irmão? Olha, eu queria te dizer o seguinte, que a mamãe foi, através dos exames, há 2 semanas atrás, no dia tal, diagnosticada com infecção urinária pelo médico. Eu te mandei um WhatsApp te dizendo que ela estava com infecção urinária, que ia requerer toda uma presença, porque ela poderia ter tonturas, poderia estar sujeita a quedas, enfim, né? E, ao mesmo tempo, né, nessas 2 semanas, fazem 2 semanas que tu não me manda nenhuma mensagem e não veio nenhuma vez aqui em casa visitar a mamãe. Como é que eu posso checar se isso é verdade ou não? Porque o fato é aquilo incontestável. Eu posso pegar meu celular, verificar que a partir daquela mensagem que eu comuniquei para o meu irmão, que a mamãe estava com infecção urinária, que ela ia requerer cuidados, coisa e tal, e que eu gostaria que ele tivesse mais presente, ele não me respondeu nenhuma vez, não me mandou nenhuma mensagem, e também que nessas 2 semanas ele não fez nenhuma visita para a mamãe. Isso é um fato, correto? Sim. Concorda comigo? Ju? Sim. Né? Por que é legal tu começar uma conversa com um fato? Porque tu traz mais verdade para a relação. Se tu disser assim, ó, tu nunca me ajuda, tu nunca dá bola para a mamãe, quando a mamãe adoece, tu nunca vem aqui. Opa, terminou, né? Ele vai dizer, como assim? Aí vai, não. Olha, eu quero te dizer o seguinte, a mamãe, então, foi diagnosticada faz 2 semanas, eu te mandei um WhatsApp te dizendo que eu ia precisar de ajuda, tu não me respondeu e tu não esteve aqui. Isso é um fato, é incontestável. Ele já dá assim, opa, né? Bom, depois, na sequência, como eu estou me sentindo a partir daquilo ali. Por isso é que é importante aquele processo daqueles check-ins diários. Eu estou me sentindo cansada,
tô esgotada, tô chateada, também tô irritada, porque eu gostaria que tu tivesse mais aqui, às vezes até tenho raiva. Por quê? Aí vem esse, então, o segundo passo é o sentimento, aí vem o terceiro passo, o sentimento desperta aquilo que é importante, as nossas necessidades humanas. Porque apoio, consideração, parceria são muito importantes para mim. Então, assim, tu tá vendo assim, ó, por isso que é importante tu iniciar primeiro. Não tem nenhum julgamento aí. Eu tô trazendo uma coisa concreta, tô trazendo como aquela coisa reverberou para mim, tô dizendo o que é importante para mim e, na sequência, eu vou te fazer um pedido. Eu só posso chegar no pedido se eu conseguir te trazer tudo isso. O pedido, ele é um baita presente. Primeiro que eu dou para mim mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é cuidador e a gente reclama e não sabe o que a gente quer. Não Não te somos acontece? claros, né? A gente escuta isso o tempo inteiro. Ah, mas ninguém me ajuda, mas minha irmã não ajuda. Mas aí quando a gente pergunta, tá, mas você já comunicou que tipo de ajuda que você quer? Não, mas ele tinha que saber. É isso. Fazendo- Ele tinha que saber. E É não, isso. ele tinha que saber. Eu tenho que saber o que eu preciso e comunicar. A gente não pode esperar que o outro, né, saiba, que o outro, enfim, entenda o que se passa no meu pensamento, no meu corpo, entenda as minhas necessidades. Eu tenho que expressar essas necessidades, né? Exato. Isso é fundamental. Por isso, assim, ó, a comunicação é a chave. Tu abre a porta. Porque, assim, ó, a gente precisa trazer clareza para as nossas relações. Quando a gente comunica, a gente traz clareza, a gente traz verdade, a gente traz honestidade, a gente não quer mais abrir mão disso. A gente não quer. Nesse caso, olha, o Fernando está dizendo que eu estou com bola de cristal. Eu acho que eu estou sendo intuída, estou trazendo alguma coisa familiar aí para o Fernando. Então, assim, Ju, como é que pode ser esse pedido? Dentro da comunicação não violenta, a gente tem dois pedidos. A gente tem o que a gente chama de um pedido de conexão, que é um pedido empático. Então, assim, bom, mano, diante de tudo isso, como é que é isso para ti? Eu nem fiz o pedido. Eu tô botando ele junto na jogada. Como é que tu vê isso? É um pedido conjunto, se chama. É um pedido de conexão, ou seja, estou querendo me conectar contigo. Ou eu posso te fazer um pedido de solução. Olha, eu gostaria que a partir da semana que vem tu viesse 2 vezes por semana visitar a mamãe. Aí tu vai me dizer assim, estás louca. Por quê? Porque fazer pedidos requer coragem. Fazer pedidos requer uma boa dose de vulnerabilidade, porque é a gente se colocar com inteireza, com autenticidade. Mas eu garanto para todos vocês que isso é um exercício e nos dá uma força interna tão potente que mesmo que, vejam bem, não esqueçam, esses pedidos não sejam aceitos, porque a gente vai conversar a diferença entre pedido e exigência, porque se é pedido, ele pode ser negado. Mesmo que ele seja negado, o fato de eu me revelar e conseguir compartilhar aquela minha dor dá um alívio danado. Esse Agora, pedido... Fala. eu queria abrir uma coisa aqui para comentar uma coisa. Às vezes eu percebo, e não me batam cuidadores, mas eu tenho 12 anos de trabalho na gerontologia e eu posso falar isso porque eu já atendi centenas de famílias, né? Às vezes eu percebo que muitas crenças, né, que estão enraigadas no inconsciente de algumas cuidadoras, crenças do tipo de que eu tenho que dar conta, crenças do tipo de que eu não posso ceder, né? Muitas vezes elas estão escondidas ali, e aí eu não ao mesmo tempo que eu reclamo, que eu não fui, Uhum. eu não peço ajuda, porque na verdade eu quero dar conta, eu estou É esgotada, isso? mas eu quero dar conta porque eu não quero ceder e pedir. E isso piora muito mais quando é questão de cuidado, já se prolonga por muitos anos. Por exemplo, às vezes uma cuidadora já cuida do pai ou da mãe há 5, 10 anos. Vou dar o caso, por dar um exemplo do Alzheimer, né? Uma doença, Uhum. essa cuidadora pega, né, essa responsabilidade, eu vou cuidar, eu dou conta, beleza. Passa-se 5, 10 anos, porque a doença do Alzheimer não é uma doença que ano que vem essa pessoa vai evoluir.
e vem a óbito. Tem mais? Olha que importante isso. Aí, quando ela chega no esgotamento, muitas vezes a sensação, e muitas vezes que elas exprimem para mim é assim, ó. Ah, mas eu já cuidei 5, 10 anos, né? E agora eu vou pedir para ele ficar um dia ou 2 dias e ele não quer? Não, então melhor não. Então, exato. Então, nem tenta. Porque eu não quero esse pouco que ele vai me dar, eu quero. Então, nem tenta, às vezes não se abre também para essa oportunidade de ouvir. A gente já fica com aquele julgamento, porque a gente já está com a mágoa, né, de muito tempo, a gente está cuidando sozinho. Então, a gente já fica no julgamento, a gente não se dispõe a ouvir, e a gente também não quer ouvir. Então, a situação realmente se complica, né? Então, assim, o que tu vê de tudo isso? Tu vê relações que não se conhecem. Então, assim, ó, ela acha uma coisa sobre o outro que ela não sabe se é verdade, o outro nem sabe da realidade dela. Então, são familiares, muitas vezes, que não sabem nada um sobre o outro. Por isso que esse caminho da autenticidade, e muito mais o da empatia, mas ele é mais desafiador, por isso eu estou tentando entrar mais leve, porque o da empatia ele é um passo mais adiante, requer mais intenção, mas ao mesmo tempo ele é muito transformador. Ele ajuda muito, sim, nas relações. Porque uma coisa legal, que eu não sei se faz sentido para ti, mas que hoje, pensando nessa live, eu pensei, não existe uma igualdade de apoios nas relações. Tem. Assim como na vida, as relações elas são únicas e elas advêm dos laços de cada filho. Então, por exemplo, eu sou a Gorete, eu tenho 4 irmãos, cada irmão meu tem uma relação diversa com a minha mãe. Sim. E aí, é muito importante que você está falando. Sim, essa relação é novo, porque assim, às vezes eu percebo as cuidadoras assim, olha, mas eu quero que o meu irmão, ele divida que eu fique 3. Isso. O outro fique 3,5. E aí eu falo assim, olha, pode ser que ele não queira, dispõe ou não tenha instrumentos, ferramentas emocionais, físicas e tempo para fazer isso com você, mas ele tem condições financeiras, talvez, para pagar alguém. Ah, não, mas aí eu não aceito. Né? Olha só. Exatamente. Um dia, mas tem um vizinho que se dispõe a ficar um outro dia. Ou que é isso. Uma tarde. Mas às vezes há uma resistência, porque assim, eu quero apoio, mas eu quero o apoio do meu jeito. Porque é isso. Eu então, assumi tem autorresponsabilidade, porque assim, sempre faço com os cuidadores também. Eu assumi a responsabilidade de cuidar sozinho, porque são escolhas, Gorete, são escolhas, sempre são. Sempre digo, sempre. Daí, às vezes, algum vai falar para mim, ah, mas eu cuido sozinha porque ninguém quer ou porque não tem nenhum irmão. Continua sendo sua escolha, porque você poderia procurar uma instituição de longa permanência. Eu ficar. Exato. Exatamente. Por quê? Então, porque dentre essas escolhas, a gente vai, claro, naturalmente, primeiro para as relações familiares, que podem não dar certo, mas, ao mesmo tempo, vão ter outras estratégias para a gente buscar, que, como tu diz, muitas vezes a gente se coloca naquela posição, naquela crença, e isso é inconsciente, Ju. Por isso que eu acho importante a gente falar. Por isso que eu acho importante, muitas vezes, a gente vai precisar ir um pouco mais além, buscar outros recursos nesse processo de autoconhecimento para abrir a tal da mala e verificar se tu quer continuar presa naquela crença ou não. E veja bem, e também para isso tu vai precisar de ajuda. Sim. Também para isso, porque também quando tu passa a ter esses novos olhares, muitas vezes tu vai precisar de ajuda para poder suportar tudo isso que tu tá levando. Então, assim, o que a gente quer compartilhar? Que o pedir ajuda, o pedir apoio é reconhecidamente uma necessidade humana universal de todos nós. Colocar, né, Gorete, como você comentou também, vulnerável. Eu queria, inclusive... Vulnerável, exatamente. Para o pessoal, gente. O meu pai, né, eu acho que quem já me acompanha aqui sabe, meu pai é deficiente físico desde os 37 anos, né? Só que o meu pai morava sozinho, ele tinha cuidadora, para mim, por favor. Ele tinha cuidadora e ele morava numa cidade do lado da cidade que eu moro. E sempre cuidei do meu pai aos domingos, durante a semana eu ficava com uma cuidadora. Ano passado, meu pai teve uma internação longa. Meu pai tinha alguns problemas
eu não posso expor nas redes sociais. Enfim, meu pai ficou numa internação e aí eu falei, pai, agora você não tem condições mais de voltar a morar no município, até porque no município que ele morava ele não tinha apoio, enfim. Consegui convencer papai a vir morar comigo. Eu aluguei uma casa do meu pai em frente à minha casa. Só que eu trabalho de segunda a sexta, o dia inteiro numa universidade. Eu tenho as redes sociais que eu administro. Eu tenho o meu plantão de 24 horas no sábado. Eu faço um doutorado. Então, eu tenho pouco tempo. Mas, bom, pai, minhas noites, né? Eu faço a janta do meu pai, eu troco a fralda do meu pai, etc. Tudo beleza. Mas eu comecei a me cobrar que aos domingos eu teria que ficar o dia inteiro com meu pai. Tem E aí, ter que. vezes eu fiz isso, eu tenho, né? Eu tenho. E aí eu vinha de um plantão, já de um cansaço da semana, um esgotamento de um plantão de 24 horas, que a gente nunca sabe como é que vai ser. Muitas vezes sem dormir, 24 horas, eu vinha do domingo, atravessava a rua, ia na casa do meu pai e trazia papai para cá. Eu estava cansada, eu estava exausta, mas eu pensava, poxa, papai ontem, no sábado, ficou 24 horas com uma cuidadora, papai precisa de mim. E eu mesma estava com dificuldade de olhar para as minhas necessidades. E aí, teve um dia que eu conversei com o papai. E eu falei assim, pai, eu sei que você precisa, que o domingo é um dia esperado para você. Você quer a minha presença, é porque somos só nós aqui nessa cidade, né? Então, ele quer a minha presença, ele sente a minha falta. Eu também quero estar com ele, porque todos os dias estou com ele à noite. É um tempo corrido, de 2 horas, né? 3 horas da noite. Ele quer conversar mais, mas assim, pai, eu faço um plantão de 24 horas. A cada semana de um jeito, tem semanas que eu vou para o hospital e eu fico sem dormir. E por mais que eu queira ficar com você, quando eu chego muito cansada, quando eu chego com sono, eu não estou presente. Porque eu trago você, mas eu não consigo prestar atenção em você, eu tenho que mexer no celular, eu tenho que mexer para eu ficar acordada. Então não está sendo legal, acabo ficando estressada. Então, assim, eu não tenho presença, acabo também não sendo uma boa companhia para você. E conversei com ele, pronto. Papai entendeu. Agora, qual que é a minha dinâmica? Chego do plantão, passo na casa de papai, falo com ele, pai, tô indo para casa descansar. Venho para casa, descanso. Depois que eu descansei, tô na casa de Olha, papai. Ele, de boa, porque eu consegui comunicar para o meu pai a minha necessidade. exato, tu E ele conseguiu. entendeu que ele está acolhido, que eu quero estar com ele. Não é porque eu não quero estar, mas ele entendeu que por conta da minha dinâmica eu preciso descansar. Exatamente. Então, o teu caso é perfeito, a gente já conversou sobre isso, porque revela o quanto tu comunicar. E comunicar não dizendo para ele, puxa, tu tá me exigindo que eu venha aqui, mas tu é um egoísta, tu só pensa em ti, tu acha que a minha vida gira em torno de ti, eu tô cansada, Não. A maneira como a gente comunica, a amorosidade, a gentileza que tu conduz, e não menos, vê bem, ser bom não é ser bonzinho, e não menos a assertividade, porque isso também é uma coisa bem legal de algum momento a gente trazer, que muitas pessoas pensam assim, CNV é falar bonzinho. Não é falar bonzinho. No caso, tu precisou ser assertiva com o teu pai, mas o que tu quis? Tu quis levar como tu estava te sentindo, exatamente o que era importante para ti, sem desconsiderar de saber que para ele também ele estava se sentindo sozinho, com saudade, e queria estar contigo. Mas tu criou uma estratégia de tipo, olha, pai, eu preciso descansar um pouco para depois estar contigo. Então, isso é a linguagem, eu acho que tu trouxe, mesmo não usando esse termo, mas já permeada pela comunicação não violenta, a linguagem que a comunicação não violenta trabalha. A gente trazer um pouco da gente, sem desconsiderar o outro, mas sempre muito consciente do que é importante para nós, a fim de que tu não chegue no outro com a linguagem do julgamento e com a linguagem da culpa, porque isso efetivamente afasta. Então, para pegar o gancho, para a gente ficar bem hoje na autenticidade, porque a gente pode até deixar depois para falar na segunda estratégia da empatia no nosso próximo, na nossa próxima live, eu também tenho uma experiência para compartilhar da autenticidade que aconteceu com as minhas irmãs, que foi muito legal, que foi quando a mãe, então, morava comigo. Quando ela começou nesse processo de adoecimento, eu pedi ajuda, as minhas duas irmãs passaram a se revezar, vinham atender aqui a mãe, cada dia uma de manhã vinha pela manhã e atendia. Era no primeiro ano da Covid, então
Havia toda aquela preocupação que a mãe se contaminasse, aquele risco terrível, foi no primeiro ano, então a gente tinha todos os cuidados de não conviver com ninguém, não se expor. E uma das minhas irmãs, as duas são avós, mas uma das minhas irmãs é uma avó mais ativa. E as crianças até então estavam em casa. Então, em casa, elas não estavam sujeitas ao Covid. E a minha irmã, então, me mandou um WhatsApp, eu até pedi licença para compartilhar isso com ela. Ela disse, Gô, fica bem à vontade, porque todas as experiências positivas que a gente tem na vida, a gente precisa compartilhar. E ela me mandou um WhatsApp dizendo que nós teríamos que mudar a estratégia das visitas da mãe, porque a netinha dela precisava começar a frequentar a creche para o filho e a mulher poderem ir trabalhar, né, poderem conseguir trabalhar, que eles não estavam conseguindo, e que então ela estaria mais exposta, né, no caso a Covid, ela não saberia se ela poderia continuar cuidando da mãe. Quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei muito impactada. Eu disse, como assim? Eu perdi o chão. Eu disse, fiquei surpresa. Eu digo, como assim? Ela vai deixar de cuidar da mãe? Eu vou perder a minha parceira? Eu fiquei surpresa. Eu fiquei impactada. Ao mesmo tempo, eu aprendi com a comunicação não violenta que a gente nunca responde na hora. Principalmente, não só no presencial, como numa mensagem. Eu fiquei a noite toda lendo aquela mensagem, vendo o que ela estava querendo me dizer, sabendo que ali também tinha um pedido de socorro, porque ela tinha sido acionada pelo filho. E aí, eu pensando naquilo tudo e muito consciente, eu resolvi pedir para ela. Eu disse que eu tinha ficado muito surpresa e que, ao mesmo tempo, eu precisava muito de uma conversa e que eu queria que a minha outra irmã também estivesse junto. No outro dia que eu precisava falar muito de mim. Mas eu também fiz uma coisa que eu acho muito legal. Eu já revelei nessa minha mensagem que a minha intenção era de conexão. Eu disse, eu quero essa conversa para a gente achar uma solução, porque eu estou muito cansada, eu não vou dar conta sozinha da mãe e eu preciso. E aí eu me lembro bem que eu fui a pé até a casa da minha irmã, que deve dar uns 4 quilômetros, para ir pensando assim, dentro do meu coração, com muito sentimento, que isso foi uma coisa que eu aprendi com a CNV, assim, quando a gente começa a trabalhar com esse sentido, começa a te revelar de uma maneira muito inteira. E quando eu cheguei lá, foi tão bonito, porque eu consegui, assim, até chorando um pouco, revelar para as duas, assim, a partir do fato. Qual era o fato? Vamos pelos 4 passos. O fato é a mensagem. Tal dia, tu me mandou uma mensagem me dizendo que, a partir desse momento que a tua neta vai começar a frequentar a creche, já corre o risco de contaminação, tu não vai mais conseguir dar o apoio como tu vinha me dando. Eu fiquei, vamos para os sentimentos, eu fiquei surpresa com a tua mensagem, porque ela era uma, assim, contumaz apoiadora, ela tem muita amorosidade. Fiquei impactada, fiquei irritada, porque me senti sozinha, né? Me senti sozinha. E, ao mesmo tempo, assim, aí vai para o terceiro passo, eu tenho muita necessidade de apoio e de parceria. Para mim, o apoio e a parceria. Então, eu quero muito saber como é isso para vocês e de que forma. Eu quero agora ouvir vocês. E aí foi lindo. Porque aí, na sequência, eu consegui ouvir a minha irmã. E aí ela trouxe a dor dela. Ela disse que foi procurada pelo filho e que eles precisavam, eles não estavam atrapalhando o trabalho, porque os dois trabalhavam home, eles não estavam conseguindo trabalhar com a menina. Eles precisavam colocar a menina na creche e é claro que eles não poderiam tirar a menina do contato com essa avó, porque também a menina dormia 2 vezes por semana na avó, porque também tinha o trabalho noturno. Então, que ela estava muito dividida, olha que lindo. Como tem um lado, sempre tem os 2 lados. Ela estava muito dividida porque ela amava a mãe. Ela queria muito cuidar da mãe. Mas ela também queria ajudar esse filho. Foi assim, a gente chorou praticamente as duas. As 3, na verdade, né? Porque a gente pensou assim, o que nós vamos fazer? Vamos pensar em soluções, porque a comunicação trouxe clareza e muito verdade. A gente combinou que nós íamos nos reunir com os irmãos homens, que até então
eram alvo de julgamento, porque não eram participativos, porque a gente não pedia participação. Eu cobrava, eu ligava para o meu irmão e dizia assim, tu não vai visitar a mãe, é? Tu não vai visitar? Tu nunca vem visitar? Era assim. Então, o que, que a gente fez? A gente marcou uma reunião com esses irmãos e eu consegui ouvir desse meu irmão, que era o irmão que eu mais fazia julgamentos, o quanto ele tinha uma vida de muito trabalho e de praticamente impossibilidade de me dar apoio. Mas veio a estratégia do apoio fundamental, o pedido. E que tal um apoio financeiro? Para a gente contratar, então, uma equipe de colaboradores. E nisso foi maravilhoso, porque os dois toparam. E aí, a partir desse momento, depois de tantos anos, a mãe já com 90 anos, a partir desse pedido, dessa revelação, dessa coragem de expor para eles, para minhas irmãs, que a gente conseguiu trazer para dentro da minha casa, porque a mãe mora comigo, esse quadro de cuidadoras, que qualificou muito a vida da minha mãe e a minha vida e a dos meus irmãos. Olha só que interessante. Né? E às vezes surgem frutos assim que são maravilhosos, né, Gorete? E às vezes eu já vi algumas situações também, né? E aí a gente tem que estar preparado quando a gente faz todo esse processo, a gente faz os pedidos também, para situações inesperadas. Eu já vi Sim. situações, Gorete, por exemplo, né, de estupro dentro de uma família. Nossa. E geralmente é uma situação que não é compartilhada. Quando uma pessoa sofre. Há casos, né, que vários filhos sofrem estupros, como há casos, por exemplo, que um dos filhos sofreu esse estupro. E aí, às vezes, é esse filho que é resistente a cuidar. Só que a situação não é revelada. Então, já vi casos em que uma situação de estupro foi revelada nesse ponto, sabe? Quando já depois de muita discussão se senta realmente para conversar e para tentar se entender e surge uma revelação dessa. E aí, né? Então, assim, às vezes a gente também tem que estar preparado para esses inesperados também, né? Que podem surgir, porque tem de tudo nas relações. A gente, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara nessa live, como a Gorete falou, a gente se preparar, para a gente se comunicar, e aí, como a Gorete falou, passa pelo nosso autoconhecimento, entender as nossas necessidades, a gente aprender a expressar isso, e a gente entender que a partir do momento que a gente melhora a nossa comunicação, Gorete, eu percebo isso muito comigo, as pessoas se abrem. Esse familiar seu, ele vai se abrir. Às vezes, quando ele se abre, surgem situações em que você fica até espantado. E agora, né? Como que eu vou lidar? De repente, eu julguei, condenei, e era uma situação que eu não tinha nenhuma noção. Acontece também. Então, acho que a gente se conhecer, a gente aprender a se comunicar, a gente aprender também a ouvir o outro, e a gente está preparado para o que pode vir dessas conversas, né? O que pode surgir. A gente Sem dúvida, pode surgir, inclusive, pode surgir tipo, porque como eu comentei, qual é a diferença entre pedido e exigência? A diferença é que pedido pode ser negado. Então, tu só sabe se tu fez um pedido se tu estiver preparada para o teu irmão, a tua irmã dizer não. E na grande maioria a gente não está preparado também. Né? Mas é muito importante isso. Por quê? Porque pode acontecer do teu irmão dizer assim, para mim isso é tudo um mimimi, acho que tu tá fora da casinha. O que é legal? Por que eu acho que uma comunicação com autenticidade nunca se perde? Porque aquilo que eu te disse, quando tu passa a trabalhar com autoconhecimento, com a tua verdade, com a tua honestidade, mesmo que ela não seja alcançada com o teu familiar, ela vai te alcançar na tua vida como acréscimo. Porque tu passar por esse processo de autoconhecimento é tu acessar a tua potência interna. E nós todos temos muita potência interna. Se a gente não tiver esse pedido alcançado por um irmão, nós vamos procurar estratégias para cuidar desse pedido. Na pior das hipóteses, e que às vezes é uma grande hipótese, talvez eu mesma tenha que me... Acho que congelou
Achei que eu... Voltou. Congelou. Achei que era porque era 1 hora da live, talvez tenha sido com isso. Na pior das hipóteses, eu vou ter negado esse pedido. Mas o exercitar a minha autenticidade, a minha verdade, me revela, me dá uma potência e me dá outros caminhos. Por quê? A gente precisa se dar conta que, para atender coisas importantes para nós, não existem só determinadas pessoas. Isso acontece muito nos casamentos e nas relações. As pessoas acham que só aquele irmão, que só aquela pessoa pode cuidar de algo importante para ti. E podem existir outras redes, né? Gorete, vou dar um Outras. da minha própria vida, gente, para vocês. Como todo mundo sabe aqui, eu sou viúva, meu esposo faleceu de câncer, né? Embora eu tenha sido a terceira esposa do meu esposo, ele faleceu com 43, ele era mais velho do que eu. Os filhos do primeiro casamento, eles tinham ciúme, tinha uma relação ali meio estranha entre nós. Eu mais novinha, né? Enfim. Sem CNV. Sem CNV, aquela coisa toda, né? Enfim, hoje nós já temos um ótimo relacionamento, mas naquela época tinha uma certa resistência. O que ocorreu? Eles romperam os vínculos, né? Meu esposo e eles, enfim, responsabilidade de ambos aí, romperam os vínculos durante um longo tempo. Quando o câncer surgiu, né? Meu esposo teve diagnóstico, eu fiz contato com os filhos. Aí falei, vamos, gente, né? Vamos unir, ele está precisando de nós, e etc. Continuou-se essa certa resistência. Enfim, meu esposo adoeceu, ficou 3 anos com câncer. Eu não tive também apoio, né, de outras pessoas. A gente morava numa outra cidade que nem é na cidade que eu estou. E aí, com quem eu pude contar, vocês não vão acreditar, com os idosos que faziam parte do projeto que eu trabalhava. Eu trabalhava num projeto de universidade para terceira idade. Eu atendia idosos, por volta de 400 idosos. E para eu não parar de trabalhar, quais eram as pessoas que pesavam comigo para ajudar com meu esposo? Os próprios idosos. Os idosos. Olha que fantástico. Minha filha, eu ia para a radioterapia, eu fico até emocionada, porque eu ia para a radioterapia, eles ficavam com minha filha para ir para a radioterapia, eu ia fazer uma palestra, ficava alguém na minha casa com meu esposo. Que coisa linda, Ju. Filha. Então, assim, às vezes a gente tem que se abrir para isso, né? Isso. A situação no relacionamento, hoje o nosso relacionamento é maravilhoso, com os filhos deles, enfim, mas eu queria dizer isso para vocês. Às vezes a gente, eu quero que essas pessoas estejam. Isso. Às vezes não vão ser elas, né? Às vezes. O nosso coração, eu acho que o importante é a gente sim pedir, fazer todo esse processo, a gente se abrir. E, bom, se não surgiu daqui nesse momento, a gente deixa o nosso coração aberto, porque lá na frente pode ser que essa pessoa volte. E a gente também tem que abrir. Se a gente ama essa pessoa que a gente cuida, Gorete, eu acho que isso também eu queria reforçar nessa live. A gente tem que estar com o coração aberto. Ainda que eu cuide sozinha por 15 anos, por 20. Se amanhã meu irmão surgir, irmã, e ele quiser visitar minha mãe, eu vou deixar, porque eu amo a minha mãe, por mais que talvez ainda tenha algum sentimento que eu tenho que cuidar, né, em relação aos meus irmãos. Então, eu acho que isso é um ponto importante também, sabe? E a gente abrir para os outros auxílios que vão surgir. Pode ser que não seja meu irmão. E teve uma coisa que eu queria comentar que o Fernando colocou aqui. Ele falou uma coisa assim. E eu me lembrei muito quando eu era jovenzinha de 19 anos, né? Ele colocou assim, eu não cobro visitas, pois o amor aos pais tem que correr nas veias. Fernanda, eu quero fazer uma observação para você. Pense bastante no que eu vou falar. Quando a gente ama uma pessoa, e eu tenho certeza que você ama a sua mãe, a gente quer o bem dessa pessoa, né? Então, assim, hoje você cuida da sua mãe que tem uma demência, salvo engano, você colocou isso aqui. Para sua mãe, independente, né, se os seus irmãos estão visitando lá porque você deu um empurrãozinho, a presença dos seus irmãos vai ser muito importante para ela. Então, assim, às vezes é importante que a gente passe por cima do nosso sentimento, a gente rasgue o nosso coração para a gente oferecer para a pessoa que a gente cuida, sabe, essa oportunidade de se sentir amada, né, de se sentir cuidada. Passei isso com meu esposo, passo ainda com meu pai. Meu pai não tem uma relação legal com as irmãs, mas eu fico martelando na cabeça do meu pai. Se ela aparecer, perfeito, ótimo, porque meu pai fica feliz com a presença dela. Então, o importante é que ele fica feliz. Às vezes bate aquele ciúmezinho, bate aquela coisa, poxa, mas 300 anos com meu pai. Bate, mas assim, hoje É sobre teu pai, né?
É sobre dar para o teu pai. Entendeu? Então, Fernanda, eu te digo isso porque, assim, sua mãe tem um processo progressivo, né? Tem uma demência, pelo que eu entendi, se é uma demência, um processo progressivo, um dia você vai perdê-la. Não deixe, né, que o seu orgulho, que o seu sentimento em relação ao seu irmão te impeça de propiciar a ela esse contato, ainda que seja um contato que você force um pouquinho a barra. Porque, assim, se hoje, por exemplo, em relação ao meu esposo, se eu tenho minha consciência tranquila, é porque eu procurei todas as pessoas da família, eu quebrei É meu coração, isso. eu fiz tudo o que eu podia para que ele tivesse o máximo possível de contato com as pessoas. Enfim, eu tentei lidar com tudo aquilo que estava na minha cabeça ali, de mágoas e etc., para ele ter o meu melhor. Então, quando ele foi, eu consegui estar em paz, porque eu fiz o melhor. Então, assim, esteja em paz, esteja em paz. Não pense assim, pense no melhor para sua mãe. Então, se o melhor para sua mãe você vai ter que cobrar um pouquinho para um irmão seu ir lá visitar um domingo, cobre um pouquinho. Ah, mas ele está lá, ele está fingindo que ele ama a minha mãe. Sua mãe está feliz? Beleza, isso que importa. Entendeu? Vá pelo amor que você tem. E bem legal isso que tu traz, lindo esse teu depoimento mesmo, como a Lilian está dizendo, querida. E, ao mesmo tempo, eu acho que é esse recurso que a comunicação não violenta nos possibilita. Ou seja, a gente vai fazer o nosso máximo. A gente está tentando achar algumas estradas. Hoje, nessa live, a gente vai ficar na autenticidade, a gente vai deixar a empatia para a próxima, para não ficar muito cansativa. Na próxima, a gente entra com a empatia, que é muito legal também. Dá para a gente fazer uma live muito legal o próximo mês sobre a empatia nessas relações, mas é sobre não desistir das relações. Porque talvez a gente possa pensar do ponto de vista espiritual que me veio agora, que o que tu faz pelo teu pai, o que tu propõe para o Fernando, é que a gente honre esse pai e essa mãe. E esse honrar é deixar com que eles convivam com aqueles que são os filhos possíveis. E para a gente não deixar passar aquilo que eu acho que é tão importante, que eu me dei conta preparando para essa live, que é isso. Nós somos únicos. E os nossos apoios vão ser sempre diferenciados de acordo com as histórias que nós temos com os nossos pais, com as relações construídas com os nossos pais. Então, vai ser praticamente impossível que a Gorete, sendo irmã da Juliana e da Marta, as três sejam filhas apoiadoras no mesmo sentido. Não existe essa necessidade, essa cobrança. Cada um dá o que tem e o que pode. E o que a gente sugere é que a gente não abra mão de algo tão importante que é apoio, porque o apoio é tão importante porque se ele não chega, a gente adoece. E o apoio é importante como um ato de amor a si mesmo, como eu vou voltar. Como esse olhar, esse primeiro mandamento. Porque eu preciso me cuidar para poder cuidar do outro. A relação do ser humano, ela é uma relação naturalmente de duas vias. E a comunicação não violenta, ela sempre trabalha com esse olhar. Hoje a gente trabalhou com o nosso olhar da autenticidade, da gente conseguir ter muita coragem e conseguir se revelar para o outro para chegar nesse pedido. Na nossa próxima live, o mês que vem, nós vamos trabalhar com essa habilidade maravilhosa que nenhum de nós, ao menos eu não aprendi a trabalhar com ela na comunicação não violenta. E a gente vai trazer para vocês com muito carinho, então, na próxima segunda-feira, a próxima segunda quarta do próximo mês, que é sempre uma vez por mês as nossas lives, né, Ju? Uhum. Isso mesmo. Gente, tem muita coisa, né, Gorete, para a gente Muita! trabalhando nesse âmbito, né? A gente vem separando, como a gente falou no início da live, um conjunto de depoimentos que a gente vai recebendo. Então, a live da gente surge daí, né? Desses depoimentos. Claro que a gente prepara, a gente pensa no roteiro e quando chega aqui na live vão surgindo histórias, né? Vão surgindo o fluxo e o nosso combinado, inclusive, eu e a Gorete, a gente seguiu o fluxo, né? Porque a É gente isso. sabe dessa importância da gente sentir, né, o ambiente, sentir a temperatura, sentir a energia, e daqui a gente partir para trazer as questões, mas assim, eu peço muito que vocês continuem nos acompanhando, né? Que vocês também digam para a gente se essas lives estão sendo importantes para vocês, né, se elas têm tocado, que pontos também que vocês acham interessante a gente trazer para a gente.
Isso. Não só nesse tocante, como nas próprias questões do envelhecimento, as questões que vão chegando, as questões que vocês gostariam que a gente trouxesse a respeito disso. A Ju trabalha muito com Alzheimer, mas aí ela entra com Alzheimer, eu entro com a comunicação não violenta, então a gente está sempre muito aberta para contribuir com aquilo que é importante na vida de vocês, porque a gente quer aqui justamente qualificar as nossas relações, trazer mais felicidade, trazer mais leveza, mais paz, porque quando a gente vai trabalhando com esse autoconhecimento, com a autorresponsabilidade, embora a gente seja chamada ao trabalho, a gente vai sendo tomada de muita paz interior. E isso é algo inegociável. Eu acho que é algo inegociável. Mas, Ju, eu acho que já estamos passando aí do nosso horário, né? 20h41. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a confiança que tu depositou em mim com esse convite, a alegria de começar essa jornada tão linda contigo, já que nós nos conhecemos pelo LinkedIn, então o LinkedIn já está assim, dando frutos para nós, e nós nos unimos ao nosso propósito em comum de muita necessidade de contribuição na vida do outro, com o conhecimento teu técnico na tua área, com o meu conhecimento da CNV, a fim de que a gente consiga ser um elo de aprendizado na vida, já que nós todos, a gente está sempre contribuindo e a gente está sempre aprendendo. Isso é o movimento da vida. E é isso que a gente quer. Então, nos mandem. Eu vi que o Fernando agora é meu amigo, me pediu amizade ali no Instagram. Me manda mensagem, Fernando. Coloca as tuas demandas para nós, que eu e a Ju, dentro do possível. A gente não tem receita de bolo, né? A gente gostaria de trazer receitas, a gente não tem. A gente tem muito coração, muita vontade de compartilhar histórias, porque a gente gosta de histórias, porque histórias marcam. Histórias trazem vida, trazem humanidade. Então, a gente está muito aberto a isso. É verdade. Gente, eu quero, assim, agradecer demais de vocês aqui nessa live. Vejo que tem alunos meus aqui também do curso SOS Alzheimer. Tem os seguidores da Gorete, tem nossos amigos também do LinkedIn. Gratidão pela presença de vocês, pela confiança no nosso trabalho. Saibam que esse trabalho é um projeto que é feito com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Nós estamos aqui realmente com o intuito de colaborar, de ajudar, de trazer nossas experiências, né, de trazer nossas reflexões. Eu acho que é algo que pode ajudar também durante esse processo, além da abertura do coração de vocês, que vai ser dito, né, ao longo aí dessas lives que nós vamos fazer uma vez no mês. Acho que são os projetos de meditação, as meditações, né, agora, de começar a investir na meditação, começar a investir na respiração consciente. Lá no meu canal do YouTube vocês encontram alguns vídeos também que eu falo um pouco sobre isso, inclusive tem vídeos ensinando, né, a fazer respiração consciente, mas principalmente falando dos benefícios, né, porque a meditação é algo que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, portanto, nos abre Sim. também para essa quebra de paradigmas, né, para a gente entrar nesse processo de nos conhecer e assumirmos também a responsabilidade com a nossa vida. Então, eu acho que é algo que pode apoiar e que pode ajudar ao longo desse processo que a gente... que vai ser um processo longo que a gente vai fazer, espero, né, dentro desse projeto, a meditação, buscar a meditação, buscar o autoconhecimento. Terapia também. É uma estratégia maravilhosa e, Ju, a gente pode colocar aqui para o pessoal, depois pode colocar no teu Instagram e eu no meu, esse link da lista de sentimentos, já que fica aqui um exercício aí para esse mês, né, para o pessoal começar a exercitar essa auto-checagem, essa auto-observação, começar a fazer check-ins internos. Gente, 2 minutinhos por dia, a fim de que a gente possa também trabalhar esse caminho da autenticidade e depois, na sequência, também o da empatia. Vai ser bem importante, porque mesmo que a gente trabalhe com a empatia nos devolve a autenticidade, porque quando a gente olha para o outro naturalmente nos olha. Então, a gente vai precisar sempre, de qualquer forma, estar muito consciente do que está passando com a gente. Então, não perca a oportunidade de, nesse mês, treinarem. Gente, Gorete, gratidão mais uma vez, né?
você está nesse projeto, você está disposta a estar conosco aqui. Eu fico muito feliz, realmente, quando eu falava com você na nossa reunião ontem, eu senti a necessidade de trabalhar esses aspectos, né? Do envelhecer, esses aspectos das relações também de cuidado, e me faltava algo. E quando eu te encontrei, já quando eu te chamei para a primeira live, eu senti que você podia trazer essas contribuições da CNV. E eu sei que isso vai ser um diferencial, né, para as pessoas que nos seguem, para os cuidadores, para todos nós que estamos no processo de envelhecimento. Então, eu estou muito feliz, quero te agradecer. Agradecer a todos e, enfim, né, gente? Vamos, então, finalizar a nossa live. Não esqueçam de compartilhar. A live também vai para o Facebook, vai para o canal do YouTube. Compartilhem, marquem as pessoas, deixem o feedback de vocês, né? Isso é muito importante. E com a Gorete nos encontraremos, então, na segunda quarta-feira de setembro, mas Outubro. de outubro, perdão. Tô trocando tudo, gente. Já fiz live 2022, colocando data 2020. Enfim, porque setembro, vocês estão vendo que eu tô trabalhando pra caramba no mês do Alzheimer, né? Mas quero lembrar vocês que semana que vem nós temos atividade segunda, terça, quarta, segunda-feira. Vou participar de um evento com uma galera de Portugal. Tem um anúncio no Instagram, fórum, vocês têm que fazer inscrição. E na terça-feira a gente tem uma live aqui também. E na quarta-feira, segunda, terça e quarta, dei uma olhadinha no meu Instagram, porque tem bastante coisa na semana que vem, a semana aí do Dia Internacional do Alzheimer. Então participem, tá bom? Separem as noites aí de segunda, terça e quarta para estarem aqui. E a semana que vem tem uma surpresa aí no meu Tem Instagram. surpresa Aguarde. da Gorete. Sigam a Gorete. Quem não está seguindo, siga o Instagram da Gorete, o LinkedIn, porque ela tem uma surpresa maravilhosa que vai acontecer também na quarta-feira, gente. Sigam, que tem muita informação legal aí, né, Gorete? Sim. Beijo, querida. Beijo a todos. Beijo, Gratidão. a todos. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até.